Amém. Vamos orar. Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, pedimos que nos guie, nos oriente, nos dê a Tua palavra, a unção do Teu Santo Espírito, para expormos as Tuas palavras, Senhor. Sejas conosco em tudo, que nada que nós dissermos ou até pensarmos venha ferir a Tua santidade, venha ferir a Tua vontade, Senhor. Mas tudo que for dito, que for feito aqui, seja para o louvor da Tua glória excelsa. Perdoa os nossos pecados, pois é em nome de Jesus, nosso Senhor, porque oramos agradecidos. Amém. Por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus. As crianças, por favor, acompanhem o pessoal do departamento infantil. Abram suas Bíblias no capítulo 24 de Mateus e nós vamos ler os versículos do 36 ao 44. Mateus 24, do 36 ao 44. Todos encontraram? Diz assim: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém. Os irmãos podem sentar. O tema da nossa mensagem é a bem-aventurada esperança. Eu conheço uma senhora em São Bernardo do Campo, ela é empresária no ramo da metalurgia, e a empresa dela faliu, né? E hoje era uma empresa assim bastante grande, bastante empregados, muitos negócios, mas não sei porquê, por falta de administração ou por algum problema da economia do nosso país, a empresa dela praticamente deixou de existir. Esses dias eu passei lá, fui conversar com ela e ela veio me atender. Ela, aspecto assim, bastante triste, né? Eu já conversei com ela algumas vezes e ela está esperando que um dia ela ganhe na Mega Sena para resolver os problemas da empresa. Nós estamos falando sobre a bem-aventurada esperança. Ela tem esperança de ganhar na Mega Sena e resolver os seus problemas financeiros, lá, econômicos da empresa. E se reerguer. Ela não sai de lá. Você entra lá, está aquele vazio imenso, né? Já entrar num prédio de empresa, vazio, é muito grande, né? E eu entrei, ela me mostrou os fundos da empresa lá, e só tem sucatas e coisas do passado, resto de peças que eles faziam e tal. Não tem mais nada. Mas ela tem essa esperança que um dia vai ganhar na Mega Sena e vai resolver todos os problemas da empresa e tal. Eu converso com ela, eu tenho um certo receio de dizer para ela esperar outra coisa, porque a esperança em ganhar-se a Mega Sena pode acontecer, como pode não acontecer. Na verdade, não é uma esperança, é um anseio, é um desejo. A esperança cristã não é um anseio ou um desejo, é uma certeza. E eu tenho um texto muito interessante no Novo Testamento, em Romanos 4, que fala de esperança de um homem, de Abraão. Eu até queria que você me acompanhasse um pouquinho nesse texto. Romanos capítulo 4, do 18 ao 22. Veja como é diferente a esperança baseada numa promessa de Deus do que a esperança que é um mero anseio, uma coisa que pode acontecer ou não. Romanos 4, do 18 ao 22 diz assim: está falando de Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido,
pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Veja só a esperança de Abraão. Deus prometeu, se você ler o versículo anterior, o 17 aqui de Romanos 4, diz: por pai de muitas nações te constituí. É interessante que Abraão não tinha filhos, e Sara era estéril. E um outro grande problema: Abraão já estava com quase 100 anos, e Sara com 90. Eu sempre pergunto: você já viu uma senhora de 90 anos grávida? Alguém já viu? Só o pessoal que viveu com Sara viu. Foi a única. Teve Isabel também, a mãe de João, mas eu não sei se ela tinha 90 anos. Mas só essas pessoas tiveram o prazer de ver uma senhora de 90 anos grávida, como aconteceu com Sara. E Deus disse para Abraão: eu vou te constituir por pai de muitas nações. E Abraão nem filho tinha, ele não tinha um filho sequer, quanto mais ser pai de nações. Mas diz que ele não enfraqueceu na fé, porque ele tinha por certa a promessa de quem o fez. E quem fez a promessa a Abraão foi Deus. Então Deus que não pode mentir, e Deus que é poderoso para realizar todas as coisas, fez esta promessa a Abraão. Então eu quero meditar com os irmãos hoje, nesta noite, sobre esse assunto, dessa bem-aventurada esperança que a Bíblia nos fala e nos chama a tê-la. Não é uma esperança baseada num desejo comum, natural. Eu sempre digo que quando a gente se refere à volta de Jesus Cristo, muitos crentes dizem, quando estão em sofrimento: gostaria que Jesus viesse hoje para acabar o meu sofrimento. Essa é uma atitude errada. Nós não devemos desejar a volta de Jesus Cristo para aliviar os nossos sofrimentos, mas nós devemos querer e desejar a volta do Senhor por causa da presença dele. Eu sempre comparo isso com a pessoa muito apaixonada, quando a pessoa muito apaixonada está para ver a pessoa da sua paixão, ela não quer ver aquela pessoa para aliviar os seus sofrimentos. Ela quer ver a pessoa porque a ama. Não é verdade? Rapaz muito apaixonado. Ele corre, dá mais pingo, vem de Guarulhos. Faz muitas coisas para ver a amada. Mas isso não vai aliviar o sofrimento dele de alguma forma. É simplesmente porque ele a ama. Então quer vê-la. E a nossa esperança a respeito da volta de Jesus Cristo deve ser baseado no nosso amor a Ele. Porque eu quero a presença dEle, porque eu amo, porque Ele é tudo para mim, porque Ele deu, eu até ia falar porque Ele deu a vida por mim, não, é porque eu amo mesmo, só por isso. Como eu amo, eu quero vê-lo, eu quero estar com Ele, eu quero conversar com Ele, eu quero compartilhar minha vida com Ele. Ele é a minha alegria, Ele é a minha vida. Amém? É por isso que nós devemos desejar o retorno do Senhor. Nesse texto aqui, ele está falando sobre isso. Eu peço que os irmãos olhem por mim, que eu estou falando aqui pela graça de Deus, porque estou quase sem fôlego e a garganta está muito ruim, mas Deus vai abençoar e vai dar tudo certo no final. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho esperança que Ele faz com que as coisas aconteçam de bem. Então eu serei muito abençoado aqui nesta noite também, juntamente com os irmãos. Nesse trecho que nós vemos, Jesus promete que voltará com certeza. E isso deve encher o coração dos seus filhos, dos seus eleitos, de muita alegria. Porque Ele vai voltar. E por Ele considerar esta promessa como pura realidade, então Ele também nos exorta a vigilância sobre o que a gente veremos durante a exposição da Palavra de Deus. Então, convido os irmãos para a gente procurar entender um pouco o que o Senhor nos fala aqui nesse sermão, nessa parte do seu sermão escatológico. O sermão escatológico de Jesus é composto de 5 mensagens. E essa é uma delas, uma dessas mensagens de Jesus. E nessa mensagem aqui que ele prega aos discípulos, particularmente, ele já começa dizendo uma coisa e fazendo uma declaração muito contundente. Ele diz: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai, que está nos céus. Essa é uma declaração que tem gerado muitas polêmicas durante a história do cristianismo. Não de hoje. O cristianismo existe há 21 séculos, e durante todos esses séculos, essa declaração de Jesus causou polêmica, e causa polêmica até hoje.
Porque a Bíblia, o Novo Testamento, nos mostra que Jesus não é apenas um homem, ele é Deus que se fez homem. E tem outros fatos também que eu quero considerar com os irmãos aqui. Quando ele diz, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas tão somente o Pai, ele está se excluindo de uma espécie de conhecimento. Ele está dizendo que ele não conhece o dia e a hora em que ele voltará. Está escrito aqui, está certo? Está claro, não é isso que ele disse? Só um parêntese. Quem tem a Bíblia trinitariana, esse versículo está escrito assim: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, mas só o Pai. Eles excluem a expressão Filho. Por quê? Porque deriva de uma versão antiga das Escrituras, chamada Vulgata, que tirou isso por questões teológicas. Mas o texto original é assim: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai que está nos céus. Dessa declaração de Jesus, nós podemos pensar em dois fatores preponderantes. Em primeiro lugar, será que pelos escritos proféticos não há mesmo como calcular a data de Jesus Cristo, a data da volta de Jesus Cristo? Quando você lê as profecias a respeito da volta de Jesus Cristo, do final dos tempos e de todas as coisas, as profecias trazem muitas informações a respeito de quando esse evento se daria, ou pelo menos o momento em que ele se daria, ou pelo menos as indicações de tempo e de coisas que acontecem e que cada geração acha que aqueles acontecimentos se encaixam na sua geração. A geração do primeiro século imaginava que Jesus voltaria naqueles dias, porque muitas coisas das profecias tinham se cumprido naqueles dias. Depois vieram os cristãos do segundo século. Eles também achavam isso. E hoje nós estamos no século XXI, também achando que os acontecimentos, a corrupção moral, a corrupção de todos os setores da sociedade, a grande pecaminosidade que existe entre os seres humanos em geral, né? Eu sempre cito o carnaval como não só um momento de grandes pecados que se cometem contra Deus, mas uma vergonha nacional. Um país sério não teria um carnaval como nós temos. E outras coisas que tais. Não só o Brasil, mas outros países do mundo inteiro. Não imaginem que a Europa é melhor que nós, que os Estados Unidos são melhores que nós, que a Ásia é melhor que... Não é. Todos são igualmente pecadores. Todas as pessoas em todos os séculos pecam contra Deus e não se importam com isso. Mas uma coisa que nós queremos ressaltar, obrigado. Uma coisa que nós queremos ressaltar é aqui da declaração de Jesus. Ele diz: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas só o Pai. Quer dizer, é um conhecimento exclusivo de Deus, o Pai. Já algumas religiões tentaram marcar a data da volta de Jesus Cristo, e uma delas marcou efetivamente uma data, que foi 22 de outubro de 1842. Por que chegaram àquela conclusão naquela época? Porque eles pegaram, abriram em Daniel 8,14 e leram lá: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Então eles entenderam essa expressão como a volta de Jesus Cristo para purificar a terra e levar os seus eleitos. Daí então eles marcaram essa data, e foi um aumento nos Estados Unidos, foram os adventistas do sétimo dia. Eles marcaram essa data e eles venderam suas propriedades. Aconteceu um negócio bem interessante lá. Eles venderam propriedades, eles deram seus bens, e eles diziam o seguinte: para que a gente vai manter esses bens, casa, carro, que eles tinham na época, né, cavalos, etc. Para que a gente vai manter isso se no dia 22 de outubro Jesus virá? Daí então eles foram para o monte lá esperar Jesus Cristo. Esperaram desde as primeiras horas do dia 22 de outubro de 1842, e Jesus não veio. Mas aí eles falaram: caramba, mas o que será que deu errado nos nossos cálculos? Daí então eles recalcularam e marcaram para mais 2 anos para frente, 1844. Jesus também não veio. Tanto não veio que nós estamos aqui. Não é verdade? Se ele tivesse vindo, o sistema de coisas seria completamente diferente. Daí então eles tiveram a seguinte ideia: bom, Jesus não veio, e eles ficaram muito preocupados, porque eles deram assim aso a uma celeuma tremenda. Muita gente descreu da Bíblia, da palavra de Deus. Outros ficaram sem nenhum bem, outros ficaram decepcionados, alguns queriam matar os líderes
da seita lá e tal. E causou um grande problema. Então eles chegaram à seguinte conclusão: um homem, agora eu me esqueço o nome dele, mas era um camponês, ele também ficou muito preocupado com isso e ficou pensando: o que será que deu errado nos cálculos que os nossos líderes fizeram? Aí então, um dia, enquanto ele caminhava pelos campos, quero dar um aviso para vocês: cuidado com visões. Aí, enquanto ele caminhava pelos campos, ele era um camponês, aí ele teve uma revelação que ele entendeu Daniel 8,14. Na verdade, a visão que ele teve foi o seguinte: que no dia 22 de outubro de 1842, o Senhor Jesus Cristo entrou no santuário celestial para começar um juízo investigativo e ver quem poderia se salvar. Né? Dizem que um erro chama o outro, né? Então, cuidado. Vamos manter os nossos olhos fitos na palavra de Deus. Quando Jesus disse, daquele dia e hora ninguém sabe, não adianta tentar calcular. Ele deixou, assim, ideias de quando poderia acontecer. E cita muitos eventos, como muitas guerras, rumores de guerra, fome, peste, o pecado em geral, graçando no seio da humanidade. Mas isso é coisa da história humana também. O que ele disse é que daquele dia e hora ninguém sabe. Bom, pode-se calcular em razão das profecias existentes na Bíblia? Não se pode calcular. E outra, quem tentar calcular, mesmo baseado nas profecias da Bíblia, estão dizendo o seguinte, em outras palavras: Jesus Cristo não sabe o que disse. Quem disse que daquele dia e hora ninguém sabe, nem ele próprio? Não foi Jesus? Se alguém se mete a calcular, o que está dizendo? Jesus não sabe o que disse. Eu vou descobrir. Ele não conseguiu, mas eu consigo. Não consegue. Um outro problema que gera, e que tem gerado polêmicas também dessa declaração de Jesus, é o seguinte: deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Jesus é Deus? Deus tem restrições de conhecimento? Ele é o quê? Onisciente. Então veja só o que causa isso também. Ele diz, daquele dia, olha, eu não sei. Então, se ele é onisciente, ou seja, se ele tem o controle de todo o conhecimento, como é que ele não sabe o próprio dia que voltará? Quem falou? Eu só estou conjecturando, né? Se ele disse, daquele dia, olha, ninguém sabe, e ele é onisciente, então faltaria o conhecimento ou onisciência de Deus? Aí isso gera um outro problema de discussão. Os testemunhos de Jeová dizem que se Jesus fosse mesmo onisciente, então ele saberia o dia de voltar. Como dizem eles, Jesus não é Deus, então está provado pela própria declaração dele que ele não sabe todas as coisas. Isso gera, eu já falei aqui agora há pouco, que um erro chama o outro. Se não bastasse as testemunhas de Jeová afirmarem que Jesus não é Deus por causa dessa declaração dele, então eles dizem, o corpo governante das testemunhas de Jeová declarou o seguinte: que nem Deus o Pai conhece todas as coisas. Veja que um erro chama o outro. Por que eles dizem isso? Porque lá em Gênesis 22:12, vejam o que está escrito lá em Gênesis 22:12. Quando Deus chama Abraão à prova, Deus fala para Abraão: me sacrifica o teu filho Isaque. E Abraão então vai ao Monte Moriá para sacrificar o seu filho Isaque. E quando ele chega lá, que começa o fato do sacrifício, daí então o anjo aparece e diz para ele, no versículo 22, no versículo 12 do capítulo 22, então o anjo chega para ele e fala assim: não faças isso, porque agora sei que temes a Deus. É isso que está escrito? É isso? Agora sei que temes a Deus. Então as testemunhas de Jeová juntam o fato de que Jesus disse, daquele dia hora eu não sei, então ele não é onisciente, então ele não é Deus. Mas aí eles juntam a esse fato, o fato de que Deus, o Pai, disse para Abraão: agora eu sei que você teme a Deus. Então eles dizem, nem Deus sabia as reações de Abraão diante do fato que Deus mesmo deu para ele fazer. O que eles não leem é que não foi Deus quem disse isso. Quem disse isso? O que está escrito aí? O anjo não é onisciente.
Certo? Com relação a Jesus Cristo, será que ele é onisciente? A lição geral do Novo Testamento é que Jesus Cristo é Deus, e isso é indiscutível. O próprio Evangelho de João, quando começa, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tá certo? Então o Novo Testamento declara que Jesus é Deus. Lá na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, vamos ver isso aí? Filipenses 2, do 5 ao 11. O apóstolo nos dá a seguinte lição a respeito de Jesus Cristo. Filipenses 2, do 5 ao 11 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa expressão Senhor, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Essa palavra Senhor, no Novo Testamento grego, é Kyrios. E Kyrios é tradução para Jeová no Antigo Testamento, como está na Septuaginta. Então, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor no sentido de ser Deus. Agora, o que aconteceu com Jesus Cristo? Diz esse texto aqui que ele foi achado em forma de Deus, mas ele não quis. Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele tomou a serva de homem, a forma de homem, e humilhou-se até a forma de servo, e foi obediente até a morte de cruz. Entendam só uma coisa: quando Jesus diz que ele não sabe o dia e a hora que ele vai voltar, ele está falando na sua condição humana. Se Jesus Cristo tivesse vivido entre nós como Deus, ele não poderia morrer. Mas ele viveu como homem. A Bíblia diz que ele despiu-se da sua deidade. Ele deixou a sua eterna habitação. Ele quis se fazer homem. Ele humilhou-se a si mesmo. Então, ele viveu cá entre nós, como diriam os nossos irmãos lusitanos, viveu cá entre nós como homem, não como Deus. Jesus viveu 100% homem aqui nessa terra. Muita gente fala: ele obedeceu a Deus porque ele era Deus. Não, ele obedeceu a Deus por direção do Espírito Santo. Tudo que você encontra no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, mostra Jesus sendo guiado pelo Espírito Santo. Por exemplo, Mateus 4 diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Lá em Lucas diz que pelo Espírito ele foi à sinagoga, pelo Espírito ele fez isso, fez aquilo. Então Jesus Cristo despiu-se completamente da sua deidade para assumir a nossa forma humana completamente limitada. O grande sofrimento de Jesus Cristo não está só na sua crucificação. Às vezes nós olhamos para a crucificação de Jesus e falamos: coitado, quanto sofreu. Você tem que olhar para a humanização de Jesus Cristo. Ele sofreu se tornando humano, porque Deus é ilimitado, Deus é eterno, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus é tudo, Deus é o Criador absoluto de todas as coisas. E Deus se fez homem. Isso de fato é uma prisão enorme. Você não sabe quão limitado é o homem, até porque nós nos achamos deuses. Mas se nós considerarmos a nossa própria natureza humana, nós vamos ver, entender e sentir quão limitado nós somos. Nós não sabemos o que acontece 1 centímetro diante do nosso nariz. Nós não sabemos o que vai acontecer no segundo seguinte. Nós somos seres completamente limitados, pensando que somos deuses. Mas Jesus se tornou um ser limitado. Ele se fez homem. E como homem, ele não sabia dessas coisas que ele disse que não sabia. Ele não estava brincando. Ele não estava mentindo. Não é pegadinha de Jesus. É uma declaração que nós temos que dar atenção. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne. João começa o Evangelho dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas no versículo 14 ele diz: e o Verbo
se fez carne, ou seja, se tornou homem, homem como eu, homem como você, homem como qualquer ser humano. Foi assim que ele se tornou, para poder morrer por nós. Você sabe que Deus não morre. Se Jesus não tivesse sido feito homem, ele não podia morrer por nós, por exemplo. Ele se fez homem para morrer por nós, e é Deus para nos salvar. Amém? Jesus não é um ser 50% homem e 50% Deus. Aliás, é ser 50% alguma coisa, o que é isso, né? Não é um ser nenhum, né? Meio Deus, meio homem, semideus, os semideuses gregos. Jesus viveu 100% homem. Esse fenômeno é chamado na teologia como hipóstasis. Quer dizer, Jesus somou a sua natureza divina à natureza humana. E por amor de nós, ele carregará essa natureza humana junto com a sua natureza divina por toda a eternidade para manter comunicação conosco. Deus, na sua essência, Paulo diz lá em 1 Timóteo 6,16, que Deus nunca foi visto por homem algum. Deus habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. E João diz no Evangelho, no capítulo 1, que o Deus eterno se manifestou a nós em Jesus. Então Jesus é tudo que nós podemos saber e ter de Deus. Fora de Jesus não existe vida. Então, pensando aqui nessas declarações de Jesus, daquele dia e hora ninguém sabe, mas só os anjos, né? Nem os anjos, nem ele próprio. Se alguém disser isso para você, você pode mostrar na Bíblia. Ele se fez homem. E como homem, ele fez uma declaração muito contundente, mas verdadeira. Como homem, ele não sabia as coisas que ele disse que não sabia. Como Deus, ele sabe todas as coisas. Ele é eterno, ele é onisciente, onipotente, onipresente, santo, justo e bom. E uma outra coisa que o Senhor nos alerta aqui é que ele fala que, apesar de a gente não saber o dia e a hora, ele dá uma indicação bem interessante. Ele diz: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E esta afirmação de Jesus nos fala de duas coisas principais. A primeira delas é da normalidade da vida e das relações. Quando Noé começou a anunciar o dilúvio, a vida corria normal. Não havia nenhuma celeuma, não havia nenhum conflito, as pessoas estavam casando, as pessoas estavam sendo dadas em casamento, tudo corria comum e normal, como se nada, absolutamente nada, fosse acontecer. Então, essa declaração de Jesus nos mostra isso, que a vida corre normal, em momentos que antecedem a sua vinda, né? Você não vai ver o anticristo por aí, você não vai ver os montes caindo, indo para o meio do mar, as estrelas caindo. Jesus disse que os dias que antecedem a vinda dele serão dias como foram os dias que antecederam o dilúvio. Ou seja, a vida corria normal, como corre normal a nossa vida. Você sai de casa, vem para o culto, depois vai embora para casa, aí chega em casa, não sei quem vai jantar ainda, vai ver um pouco de TV se der tempo, vai ver o resto do Fantástico, né? Sei lá o que é aquele programa lá que tem aquelas bandas lá que tocam bem pra caramba, né? Quem gosta de música. Ou vão conversar, ou vão pegar a Bíblia, vão ler, não sei o que você vai fazer. Mas o fato é que vai ser normal. Depois vão dormir, amanhã acorda e vão todo mundo para o trabalho. Aí amanhã, outro dia normal, espero. Então tudo corre normalmente. Corre de forma tão normal que as pessoas não se apercebem que algo está para acontecer. Vocês já viram aqueles filmes que tudo está indo bem, tudo está indo legal, e a gente sabe pelo filme que uma catástrofe está para acontecer, mas as pessoas não sabem. Então a vida corre normal. Aquele tsunami que aconteceu lá na Ásia, o povo estava na praia, estava todo mundo... a vida corria normal, quando de repente aquela onda gigante leva um monte de gente. Então Jesus disse: olha, os dias que antecedem a minha volta serão dias parecidos com os dias que antecederam o dilúvio. E é interessante também que o dilúvio era um fato inédito. Era algo que não acontecia, lá não chovia. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis.
capítulo 2, versículos 5 e 6. Olha o que Noé está anunciando. Gênesis 2, dos 5 e 6. Diz assim: toda planta do campo ainda não estava na terra. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então, quando Noé está anunciando o dilúvio, ele está anunciando uma coisa que o pessoal fala: que chuva? O que é chuva? Nunca tinha chovido. Olha só. Às vezes eu fico olhando para os profetas e Deus diz para eles: faça determinada coisa, dê determinada mensagem. Acho que o profeta olha para Deus e fala: Senhor, o senhor tem certeza? Não é? Deus diz: não é, faça uma arca enorme, porque eu vou mandar chuva. Noé perguntou para Deus: o que é chuva? Deus falou para ele: chuva é um negócio que vem de cima, água que vem de cima, vai cair. Tem um missionário que ele trabalhou nas Novas Hébridas, no 1800 e pouco, e naquelas terras haviam muitas tribos canibais, e ele foi trabalhar entre os canibais e não morreu. Isso é milagre. Que carne de missionário é boa, é abençoada. Mas Deus guardou aquele servo lá, e não chovia, e os índios, né, os nativos lá, viviam da agricultura, mas não chovia, então não tinha como plantar, não tinha como regar, estava havendo uma fome muito grande. E o missionário era inglês. Então ele falou o seguinte: vamos cavar um poço que vem água de baixo. Os nativos falaram: água de baixo? Nós nunca ouvimos falar sobre água de baixo. Não tem como. O missionário falou: se vocês me permitirem e me ajudarem, a gente cava um poço que vem água de baixo, sim. Aí os nativos ficaram muito desconfiados, fizeram muitas conferências, foram na casa do cacique, conversaram. Aí chegaram à conclusão que o missionário estava louco. Aí procuraram o missionário, falaram: olha, nós não vamos cavar porque isso é loucura. Não tem água debaixo. Aí, de tanto o missionário insistir, eles acabaram concordando em cavar um poço. Aí cavaram o poço e acharam água. Foi uma dureza daqueles nativos. Aí o missionário, glória a Deus, aí o missionário de repente pensa: e se essa água não presta? Eles vão me matar. Porque eles falaram que não tinha água e se tivesse não prestava. E se essa água for ruim? Porque às vezes você cava um poço, a água é ruim mesmo, né? Não dá para beber. E o missionário falou: Senhor, faz com que essa água seja boa. Aí o missionário pegou aquelas cordas, desceu, foi lá embaixo, levou uma canequinha, provou da água, os índios subiram, os nativos subiram. Aí ele mostrou a água. E os índios começaram a afastar dele, assim, com medo, né? Isso não é água, isso é coisa do demônio, né? Eles têm muito medo dessas coisas. E finalmente eles resolveram provar da água e viram que a água era boa. Então eles queriam homenagear o missionário como homenageavam seus ídolos, seus deuses. O missionário, claro, não deixou fazer isso. Ele falou: ele fez vir água de baixo. Isso nunca aconteceu no mundo. Todo mundo que acha alguma coisa, imagina que foi a primeira vez que aconteceu no mundo, né? Qualquer coisa, não só isso. Aí ficaram muito felizes lá com a água que o missionário trouxe debaixo da terra. Quando Noé anunciou o dilúvio, o problema daquelas gerações pré-diluvianas é que não havia chuva. Que chuva? Se eles não acharam que Noé estava louco, pelo menos acharam que era um alarmista. E parece que Noé ficou 120 anos construindo a arca, não é? Creio eu. Quer dizer, era um sufoco, né? Você durante 120 anos construindo a arca, dizendo: olha, Deus vai mandar chuva. Que chuva? O que será isso, né? Aí finalmente ele deve ter explicado para o povo que seria chuva, e o povo: mas não tem sentido. Não tem sentido. Então Noé estava dando uma mensagem inédita de uma coisa completamente inédita, nunca tinha acontecido. Então o que aconteceu? Noé entrou na arca, Deus fechou a arca por fora, e as pessoas morreram afogadas. E o dilúvio veio. Quando eles perceberam que o dilúvio veio, aí não tinha mais como entrar na arca. E Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vida segue seu curso normal, mas vai acontecer. A vinda de Jesus Cristo é também um fato inédito. Alguém já viu Jesus Cristo descendo à terra? Vocês já viram um morto ressuscitado? Vocês têm ideia do que significa o que nós pregamos? Se não for verdade, é uma loucura completa. Imagina só,
A Bíblia ensina que os mortos em Cristo ressuscitarão, todos, e serão revestidos de imortalidade e incorruptibilidade. E nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados. Você já pensou se isso não é verdade? É uma loucura. É um fato completamente inédito. Por que as pessoas não creem? Porque também é inédito. Mas quem crê nisso? Sabe quem crê nisso? A mesma pessoa que tem as pessoas que têm a mesma atitude de Noé. Abra em Hebreus capítulo 11. Versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. O que as pessoas precisam? E muitos crentes, por incrível que pareça, eu não sei se uma pessoa crente não crê, mas muitas pessoas que compõem as igrejas em geral não creem na volta de Jesus Cristo. Olha, isso é besteira, isso é conversa. E tem umas teorias também que dizem o seguinte, que a Bíblia fala da vida por vir por não ter uma solução para a vida presente. As pessoas são pobres, são perseguidas e tal, e então fala assim, mas quando chegar no céu você vai ficar bem. É como se fosse uma desculpa. Mas a Bíblia não mostra isso como uma desculpa. A Bíblia mostra isso como uma realidade, como uma sequência normal e natural da vida. A Bíblia mostra também que todo ser humano que entra nesta terra, ele não morre mais. Então, a eternidade é uma realidade na Bíblia. A eternidade é uma realidade para Jesus Cristo. A eternidade existe. E à medida que um ser humano nasce, ele é preservado por toda a eternidade. Seja no julgamento eterno, quando ele será lançado com o diabo e seus anjos, ou seja, gozando das delícias celestiais. O fato é que ser humano nenhum morre. Quer dizer, nós deixamos esta vida, este corpo por algum tempo, mas depois todos serão ressuscitados. A Bíblia diz: os justos ressuscitarão para a vida eterna. Quem são os justos? Aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E os outros serão ressuscitados, mas para a condenação eterna. A Bíblia fala de duas ressurreições: a dos crentes, para estarem com Cristo definitivamente, e a segunda ressurreição, que é a condenação eterna, onde o Senhor Deus vai julgar essas pessoas e vai condená-las definitivamente ao inferno. A Bíblia fala dessas coisas. A fé e o Evangelho da graça de Deus, é uma espada de dois gumes. Está escrito em Hebreus 4:12, né, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes e afiada. Quer dizer, é uma espada que nos abre, por assim dizer, tira o mato do caminho do céu, abre o caminho do céu, mas também é uma espada sobre a cabeça dos incrédulos, que os condena ao inferno. Então a Bíblia tem essas duas realidades. A mensagem do Evangelho tem essas duas realidades. Diz que Noé, pela fé, construiu a arca e salvou a sua família, mas condenou o mundo. Você, pela sua fé, será levado para estar com Cristo para sempre, quando Ele voltar, mas também pela sua fé, você não só salva a sua alma, como também o mundo é condenado por ela. O Evangelho é essa faca de dois gumes, essa espada afiada de dois gumes, que mostra o caminho da vida e o caminho da morte. Inclusive nos apóstolos, nos profetas e no Deuteronômio, Deus diz para o povo: eu proponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Então a mensagem do Evangelho é isso. Quem tem Jesus Cristo tem a vida. Quem não tem Jesus Cristo não tem vida. João 3,36. Aquele que tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não verá a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Queridos irmãos, como Jesus trata isso como uma realidade premente, algo que vai de fato acontecer, eu espero que esse dia não te pegue de surpresa, porque também é como os dias anteriores ao dilúvio. Quando Noé entrou na arca e a arca foi fechada, não teve mais história. Tem um filme aí, que é muito visto, que se chama, o que mesmo? Aquele lá do Josh McDowell. The Shepherd.
Aquilo é uma paródia muito ruim da escatologia. Aquilo não existe. Tem a história de um pastor que está pregando e de repente alguns crentes vão, ele se apercebe de que Jesus veio e ficou. Daí então ele começa a se santificar para depois ir. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus disse em João 17 que nenhum dos que Deus lhe deu foi deixado para trás. Nenhum. E depois que as portas se fecharem, a Bíblia mostra isso, essas historietas que se contam, essas fantasias teológicas, isso não tem fundamento bíblico. Todos os eleitos de Deus, quando Jesus voltar, vão. Ninguém vai ficar. E se você ficar, vou usar um termo chulo, você dançou. Não há segunda chance. Jesus disse como foi nos dias de Noé. Comiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles morreram e pereceram no dilúvio. A volta de Jesus Cristo é a mesma coisa. Jesus nos adverte aqui nesse texto a vigilância. Ele diz, por isso, estai vigilantes. O que seria vigilância? Vigilância é a consciência do que está acontecendo no mundo em razão da profecia bíblica. Em primeiro lugar, você tem que olhar a profecia bíblica e ver o que está acontecendo no mundo. Em segundo lugar, vigilância é a esperança ansiosa pela volta do rei, enquanto nós, os seus servos, trabalhamos em prol do reino. E em terceiro lugar, vigilância também se traduz em cuidado para que o nosso ensinamento e a nossa vida estejam à altura de tão grandiosas declarações do Senhor. Na segunda epístola de Pedro, já estou terminando, capítulo 3, versículo 10, veja o que está escrito. Vigilância é mais ou menos isso aqui. 2 de Pedro 3, 10 e 11. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Jesus disse, se você soubesse que vigília da noite viria o ladrão, você vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. E Pedro completa aqui, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as coisas que nela há se queimarão. E ele pergunta, havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, versículo 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então Pedro pergunta, se você tem essa mensagem, se você tem essa esperança, que pessoa deve ser você enquanto se prepara para este dia? Então ele nos exorta à santidade, esperar Jesus Cristo com amor, com carinho, com veneração mesmo, mas também vivendo em santidade. Esse dia vai chegar e com certeza aqueles que não tiverem um compromisso sério com o Senhor ficarão, e isso é definitivo. Tem gente que fala, mas vai ter uma grande tribulação, milênio, etc. E durante isso você pode ser fiel a Deus, porque se você der sua vida por Jesus Cristo, então você vai se salvar. Então as pessoas falam, se ele vier ou não for, então durante esse período eu dou minha vida por ele. Isso é balela. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina essas coisas. Se Jesus Cristo vier e você não for, você não foi. E fim de conversa. Aí você fala, não, mas eu vou dar minha vida depois. Você vai ser salvo por obras? A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Em período nenhum da história, nós encontramos pessoas sendo salvas pelas obras. E não vai ser isso depois do arrebatamento da igreja. O indivíduo só pode ser salvo pela fé em Jesus Cristo, pelo convencimento do Espírito Santo. Tem uns que dizem até que nesse período o Espírito Santo se retirará da terra. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, se o Espírito Santo é tirado da terra, ele não tem mais como convencer pessoas. E nenhum pecador se convence de que é pecador por si só. É só por atuação do Espírito Santo de Deus. Se você não foi convencido hoje pelo Espírito Santo de Deus de que você é um pecador e precisa de um Salvador, não vai ser depois do arrebatamento que você será convencido. Isso não existirá. Jesus Cristo tem marcado um dia, a Bíblia diz na Epístola aos Hebreus, que Deus tem determinado um dia que com justiça julgar o mundo.
E esse dia está próximo segundo as profecias bíblicas. Nós não sabemos exatamente em que dia isso acontecerá, mas acontecerá com certeza. E a mensagem de Deus para nós, os seus filhos, é exatamente esta: vigiem, porque você não sabe o dia e a hora em que ele vem. E quando ele vier, é necessário que você esteja preparado e tenha vivido também nessa terra aqui como um verdadeiro cristão. Foi para isso que ele nos chamou. Não para ser um cristão qualquer, mas para ser um cristão verdadeiro, para fazer com que a luz dele brilhe. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Se eu não sou luz nem sal, cristão eu não sou. Então é necessário que nós sejamos luzes e sais da terra. Cada um de nós. Porque essa coisa é muito séria. Ele não nos chamou de brincadeira. Ele nos chamou com toda a seriedade. Quando ele deixou sua eterna habitação e se fez homem, essa foi uma das coisas, talvez a coisa mais séria que aconteceu no universo. E todo o sacrifício dele por nós. Isso é muito sério. Isso requer toda a nossa atenção. Isso requer toda a nossa vigilância. Isso requer também todo o nosso amor por ele. A Bíblia diz que se nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Então, quando nós somos chamados por Deus, o amor dele flui em nós, para ele também, reflete nele também, reflete uns para os outros também. Queridos irmãos, para concluir, quero dizer o seguinte: que a crença no retorno de Cristo é chamada na Bíblia de a bendita esperança, porque declara que existe algo muito melhor guardado para os filhos de Deus do que simplesmente nós vivermos nesta terra nos arrastando para nada. Nós temos que viver para Ele, em função dEle, para a glória dEle, aguardando a Ele, porque somos dEle. Amém? Que esta palavra entre nos nossos corações e que o Santo Espírito de Deus ilumine-nos para que nós entendamos esta verdade e vivamos esta realidade. Quero dizer para você aqui nesta noite que se o Santo Espírito de Deus falou com você, não resista à voz do Santo Espírito de Deus se você é um crente. Se a sua vida precisa ser modificada, se você precisa ter um novo compromisso com Deus, tenha esse compromisso com Deus. Se você ainda não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo fala com você que você é um pecador ou pecadora e você deve entregar a sua vida a Ele, faça isso, porque é para o seu bem. Isso é sério. Isso é para a vida eterna. Isso é para toda a vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Que a palavra dele flua profundamente nos nossos corações e que sejamos transformados por essa palavra a cada dia, de glória em glória, como diz a própria palavra. Oremos. Deus nosso Pai, te louvamos, te agradecemos por esta noite e pedimos que a tua palavra de fato frutifique em nossos corações, Senhor. Que todos nós, o teu povo, tenhamos um coração inteiramente voltado para ti. E nos ajuda, Senhor, a viver em santidade, porque esta é a tua vontade. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para ser luz do mundo, sal da terra. Que o teu viver seja refletido em nós. E que tua glória se manifeste através de nós. E que essa bendita esperança seja aquilo que move a nossa vida em direção a ti, Senhor. Que vivamos cada dia na esperança de te encontrar para a tua glória, para a nossa felicidade. Em nome de Jesus, porque oramos agradecidos.